Bom dia, amados. A paz seja convosco, tudo bem? Este é mais um programa Café com Jesus. Deus, o nosso Pai, tem uma palavra para você, uma palavra para nos abençoar grandemente. Amém, queridos? Então, que você abra seu coração nesse momento para aquilo que o Senhor ele quer falar com você. Então, vamos nesse instante fazer uma oração, apresentar esse momento ao Senhor. Fique aqui junto conosco, tá bom? Fica até o final, que o Senhor ele vai conceder algo para ti, ele vai te abençoar grandemente. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nesse instante queremos te dar glórias e graças por esse momento aqui, Pai, no programa Café com Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões segundo a tua misericórdia. Pai, que o Teu Espírito Santo, nesse momento, tome a primazia, o governo e a direção completa, Pai, deste momento aqui, Pai, onde vamos ministrar a Tua palavra. Que apenas a voz do Teu Espírito, Pai, seja ouvida aqui. Que os Teus filhos sejam abençoados. Que o Senhor abra os seus entendimentos, de modo que possam entender, compreender as Sagradas Escrituras. Coloca Teus anjos poderosos, Pai, cercando os lares, cercando a casa onde cada um está, onde o ambiente onde cada um está, Pai. Cerca-nos também aqui, Senhor, com Teu poder, Pai, com Teu exército, Senhor. Em nome de Jesus, e que Tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é enviada neste dia, Senhor. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que Tua palavra seja glorificada, Pai. Assim te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, amados, quero ler hoje uma palavra para você, algo que Deus vai ministrar ao teu coração. E eu creio que Deus vai te encher do Espírito Santo. O Senhor vai te encher do Espírito Santo, de modo que você esteja cheio do Espírito Santo para servir ao Senhor, para se aproximar cada vez mais dele. Amém? Eu creio que o Senhor vai te encher do Espírito Santo. Eu vou ler para você aquilo que está escrito no livro de João, no capítulo 20, a partir do versículo 15. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: Eu subo para meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe falara essas coisas. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: Paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes são retidos. Amém, queridos? Então, essa palavra aqui que o Senhor nos deu hoje, que fala exatamente do momento em que Jesus ali, ele aparece a Maria,
e ele havia sido ressuscitado. O Pai já havia ressuscitado a Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia nos fala que Maria estava ali, né, no sepulcro, e então ela vê Jesus, mas ela não sabia que era o Senhor. Ele estava ali e ela o confundiu com um jardineiro. E o interessante, amados, que no versículo 16 diz assim, ó, disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre. Até então, ela supunha que aquele homem era o jardineiro ali, pertinho ali, que estava ali no sepulcro, né? Certamente ela imaginava que ele estava ali cuidando do sepulcro onde Jesus estava ali morto alguns dias atrás. E quando Jesus chama ela pelo nome, ela reconhece que é o Senhor. Ela reconhece no mesmo instante quando Jesus fala Maria. A Bíblia nos fala, ela voltando-se disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre. Então, quando ela ouve a voz do Senhor, imediatamente ela o reconhece. O que o Senhor também quer nos falar nessa palavra é que quando você estabelece um relacionamento com o Senhor, ontem nós falamos sobre isso, sobre relacionamento com o Senhor. E quando você estabelece um relacionamento contínuo com o Senhor, você vai reconhecer a sua voz. Quando Ele falar com você, você vai reconhecer, você não vai ficar em dúvidas. E Maria tinha um relacionamento com Jesus. Ela estava com Jesus, ela seguia Jesus. Ela estava ali sempre pertinho dele, né? Era uma das mulheres que servia ao Senhor ali. E então, amados, a Bíblia nos fala que quando Jesus chama ela pelo seu nome, ela reconhece. Então, que você hoje seja despertado mais uma vez para estabelecer o seu relacionamento com Jesus. Porque quando o Senhor falar com você, você vai saber que é Ele que falou com você. Muitas vezes, amados, Deus fala com a gente e a gente fica em dúvida, será se foi o Senhor que falou comigo? Será se foi Jesus que me tocou para fazer isso, para ir para esse outro lugar? Ou foi coisa da minha imaginação? Muitas vezes vem aquela incredulidade e você pensa que o Senhor não está falando contigo. Às vezes fala algo contigo, você não entende, né? Você faz outra coisa completamente diversa daquilo que Ele falou para fazer. Por quê? Porque é como se fosse, amados, assim, aqueles rádios, né? Aquela sintonia. Quando nós sintonizamos bem o rádio, a qualidade do som ela melhora, né? Ali quando está bem sintonizado aquela estação do rádio, você consegue ouvir melhor, discernir melhor, compreender melhor aquilo que está sendo proferido, falado ali naquele canal, naquela estação. Assim também é nosso relacionamento com o Senhor. Quanto mais você orar, quanto mais você estiver na presença de Deus, quanto mais você se comunicar, né, apresentar ali a sua vida, ficar se relacionando com o Senhor, mais você vai estar sensível à voz dele. Mais a voz do Senhor será límpida, né? Será clara aos teus ouvidos. Então hoje que você seja encorajado a estabelecer esta conexão através de sua oração, através de uma rendição, através da consagração, através de um desejo permanente, diário, de estabelecer essa amizade. Porque o Senhor, Ele não nos chamou para ser apenas servos dele, mas amigos do Senhor. Vós não sois chamados mais servos, mas amigos. Então, o amigo, ele quer sempre estar perto do outro amigo. O amigo quer conversar com o outro amigo. O amigo quer expor a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades para o outro amigo. Ele quer ouvir a opinião
do outro amigo. Então, que você seja impulsionado hoje para este lugar de adoração, de amizade, porque o Senhor, Ele é teu amigo. E não há outro amigo igual a Ele. Em João 15:13 diz, não há amor maior do que aquele. Né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelo seu amigo, né? Pelos seus amigos. E Jesus ele fez isso. Ele deu a vida dele por nós na cruz do Calvário. E ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus, ele é teu amigo. Ele é o teu melhor amigo. É aquele em que você pode confiar. Se você passou por algumas situações, se você foi decepcionado em alguns momentos pelas pessoas, eu quero dizer para você que você tem um amigo que não falha. Você tem um amigo que é confiável, um amigo que sempre vai estar com a mão estendida para te ajudar, para te perdoar, tá bom? Para te ensinar a perdoar, para te fazer alguém cada vez melhor, mais parecido com este seu amigo, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, que é alguém que pode te ajudar em qualquer situação em que você esteja. Independente do problema, da dificuldade que você esteja vivendo, passando ali, ele é o teu melhor amigo. E também, não só isso, mas o teu auxiliador, o teu ajudador, aquele que vai sempre te ajudar e vai te tirar de onde você está. Apenas clama a Ele, apenas busca Ele, porque Ele há de se manifestar a você. Amém, queridos? E mais adiante, no verso 19, diz assim: Então naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: Paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Nesse nosso amigo, nós vamos receber, nós vamos ter a provisão. Aqui nós vemos Jesus, né, depois de ressuscitado, ele de forma miraculosa, de forma gloriosa, com base no novo corpo que ele tem ali, ele entra em uma casa. Aquela casa ela estava completamente trancada, porque os discípulos estavam ali com medo dos judeus, né? Diante daquela perseguição que se dera ali após a crucificação, durante a crucificação. Eles estavam ali com medo dos judeus, trancados, e Jesus, né, depois de ressuscitado, ele aparece dentro daquela casa, nos mostrando, nos apontando o seu novo corpo, né, onde ele tem a capacidade de transpor, né, as paredes, de entrar em ambientes, né, mostrando ali a sua onipresença. E ali ele aparece ali, o próprio Deus vivo diante deles, e apresenta-lhe, né, as suas mãos, o seu lado, mostrando que ele havia sido perfurado, mostrando provas, né, cabais, provas claras da sua ressurreição, e que ele tinha um corpo, né, tem um corpo físico, onde tem ossos, onde tem carne, mostrando exatamente a sua nova natureza, tendo seu corpo glorificado. E a semelhança do corpo dele também será o nosso corpo glorificado. Essa é a promessa. E este amigo chamado Jesus Cristo, né, que é o nosso Deus,
nosso amado Senhor, ele naquele momento ele chega aos seus discípulos, né, e dá uma missão a eles. Ele diz assim: da mesma forma que o meu Pai me enviou, eu vos envio. E Jesus ele nunca vai te enviar para algum lugar para fazer algo em prol do reino de Deus que você ainda não esteja preparado ou com as ferramentas necessárias para fazê-lo. Então a Bíblia nos fala aqui no verso 22 que após ele ter dito isso, né? Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Após ele ter dito isso, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E então disse para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, amados, nós não conseguimos fazer conforme a vontade do Senhor, a sua obra, a sua vontade, né? Pregando as boas novas, indo, né? Fazendo o ID, manifestando o poder de Deus, manifestando a presença de Deus com sinais e maravilhas. Nós precisamos do Espírito Santo. E este nosso amigo, ele nos capacita, ele nos provê de tudo aquilo que nós precisamos para fazer, né, a obra que ele também fez, de anunciar o Evangelho aos homens. E ele nos deu esta ordem, né? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, né, e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E as palavras do Senhor, amado, se cumprirão. Muitos não creem, muitos não querem, mas o certo é que as Sagradas Escrituras nos dizem que os céus passarão, a terra passará, mas a palavra de Deus permanecerá. Então, tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus se cumprirá. E hoje nós vemos o cumprimento bem claro de muitas profecias bíblicas, né, que se referem ao fim dos tempos, tem se cumprido a palavra de Deus. Um dia Isaías profetizou o nascimento de um Salvador. Este Salvador nasceu, o qual foi e é Jesus, e se cumpriu aquela profecia. E mais adiante, aquele que era o objeto, né, de uma profecia que se tornou realidade, que hoje Jesus já nasceu e além disso ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, e todo o poder que há na terra e nos céus foram dados ao Senhor pelo Pai, e hoje ele é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Porque sem o Senhor, amados, sem Jesus Cristo, nós não conseguimos retornar a Deus, nós não conseguimos voltar a Deus. E Ele é a porta que vai te conduzir, é a porta que vai te dar exatamente o acesso ao Pai. Você vai receber o Espírito Santo, você vai ser cheio e cheia do Espírito Santo, e a partir daí você vai viver uma nova vida. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida onde, imagine só, amados, onde o próprio Espírito de Deus, ele habita em ti. Porque nós fomos feitos, né, para que nós fôssemos preenchidos por Deus. É por isso que muitas pessoas, queridos, elas obtêm glória entre homens, elas adquirem poder, elas adquirem dinheiro, status, elas adquirem o reconhecimento de muitas pessoas, porém, quando elas estão assim no auge dessas conquistas humanas e meramente humanas, muitos eles compreendem que correram em vão. Por isso que nós vemos muitos casos de pessoas que são milionárias, pessoas que são muito ricas, assim, que buscaram ser preenchidas apenas com as coisas desse mundo. E quando elas chegam assim no topo, no que se refere às coisas do mundo, elas entram em depressão, elas entram num tipo de insatisfação, né, de delas terem corrido tanto, e quando chegaram naquilo que era presumidamente o topo, onde ela não teria mais falta de nada, aí quando ela chega nesse lugar, ela vê que verdadeiramente ela está vazia. E isso causa uma frustração muito grande no ser humano. Por quê? Porque Deus ele fez o homem
para que o homem o servisse, para que o homem tivesse um relacionamento com ele. É por isso que a palavra de Deus diz que lá em Gênesis, né, ali Adão, toda viração do dia, né, todo dia, na virada do dia, ali na viração do dia, Deus, né, o Senhor ia lá, ia se relacionar, conversar com Adão. Por quê? Porque Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele. E aqui, desde o início desta palavra, Deus tem nos chamado para um relacionamento com Ele. E esse relacionamento com Deus, ele tem que vir a partir de Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Sem Jesus Cristo, você não consegue ali se relacionar com o Senhor, né? Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai ser a ponte que vai te levar ao Pai. Ele vai te dar como instrumento, né, facilitador, a quem você vai ter uma capacidade, uma possibilidade sobrenatural de ter esse relacionamento através do Espírito Santo. Então, por isso que Deus, né, através de Jesus Cristo, ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Por quê? Porque vai ser o Espírito Santo que vai te capacitar a ter esse relacionamento com o Pai, a um relacionamento com o Filho. E Jesus é a porta que você chega até o Pai. Tá bom? Através de Jesus Cristo, ele é o caminho que te leva de volta a Deus. Não falo aqui de uma experiência religiosa, eu não estou falando para você aqui de algo religioso, mas sim algo que o Pai preparou para todos aqueles que nele crê. De um relacionamento de pai com filho, de uma amizade. Muitas pessoas acham improvável e difícil você se comunicar com Deus, você conversar com o Senhor. Mas Ele quer nos colocar nesse lugar, num lugar de relacionamento. E nesse relacionamento você vai simplesmente ouvir ao Senhor e vai reconhecê-lo. E você vai ver, amados, o quanto Deus fala com a gente. O quanto Deus ele dá sinais notórios da presença dele. Entretanto, quando nós não temos essa vontade de nos aproximar do Senhor, né, a gente não consegue perceber. Por quê? Porque nós estamos sempre muito envolvidos com distrações. E nós estamos vivendo num tempo, né, nós somos parte de uma geração, né, nós vivemos num tempo de uma geração onde nunca se teve tanta distração. Nunca se teve tantos instrumentos para nós estarmos focados em entretenimento, por exemplo, em outras circunstâncias que não seja buscando o Senhor. Né? Hoje o celular tem uma infinidade de recursos, uma infinidade de aplicativos, nós temos infinidade de canais na internet, então nós temos entretenimento hoje de sobra, completamente diferente há 20 anos atrás. E tudo isso vai roubando nosso tempo. Tudo isso vai trazendo a gente, né, para distante do Senhor. E quando Deus fala com você, muitas vezes a gente não percebe. Você não percebe. Por quê? Porque você não está sintonizado com o Senhor. Como nós falamos aqui, né? Se não há essa sintonia, né, essa busca incessante, Deus ele fala com você, muitas vezes você não reconhece. Diferentemente de Maria, que nós acabamos de ler aqui, onde Jesus, após ressuscitado ali, né, pertinho ali do sepulcro, ele estava ali pertinho dela, mas diante daquela situação ela não percebera que ele era o Senhor. Confundiu ele com o jardineiro. Mas quando Jesus falou Maria, né, ela no mesmo instante, voltando-se, disse Rabone, que quer dizer mestre. Ela chamou Rabone, ela reconheceu no mesmo momento quando ouviu a voz dele. Por quê? Porque Maria tinha um relacionamento com o Senhor. E ela reconheceu de pronto a voz dele quando ele falou. Então hoje, que você seja encorajado a buscar a Deus. Que você seja encorajado, impulsionado a estar neste lugar. Porque chegando nesse lugar de relacionamento, você vai conhecer mais da pessoa de Jesus Cristo. Você vai saber para o que você está aqui na terra. Muitas pessoas não sabem o propósito que Deus tem para suas vidas. Por quê? Porque não estão ouvindo o Senhor. Elas não conhecem. E um homem sem propósito, como nós acabamos de falar, pode alcançar o que alcançar, amados, aqui no mundo, na terra. Mas sempre haverá um vazio.
Por quê? Porque Deus, ele nos fez e tem um lugar especial no nosso coração que só pode ser satisfeito e preenchido com a presença de Jesus Cristo. Só com esta presença gloriosa, só com o Espírito Santo de Deus é que pode nos preencher e nos dar uma vida de verdade, né? Jesus, ele disse: eu vim, né, para vos dar vida e vida de verdade, né? Vida em abundância, onde você vai ter prazer, alegria, um gozo, não firmado nas coisas da terra, né, que são passageiras, são transitórias, mas um gozo e uma felicidade que te impulsiona à eternidade. Porque essa é a promessa. Da mesma forma que aquele homem, né, que o nosso Senhor, o Rabone, foi ressuscitado ao terceiro dia, né, e o seu corpo foi glorificado, onde a morte não teve mais poder sobre ele, onde o aguilhão da morte não pôde contê-lo, e ele ressuscitou dos mortos. Essa é a promessa também para todos aqueles que nele crê. Ele vai ressuscitar, ele vai trazer novamente a vida. O seu corpo será a semelhança do corpo dele, glorificado. Então que hoje você seja impulsionado ao Senhor, que você deseje com todo o seu coração ter um encontro com Ele. Ontem nós falamos sobre aquilo que está escrito em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vai encontrar o Senhor quando você buscar de todo o seu coração. Quando você buscar a Deus. E esta palavra, amados, há alguns anos atrás, né, essa palavra ela foi vivificada na minha vida, né? Ela se tornou vida na minha vida. Por quê? Porque eu busquei o Senhor ali em 2015, como eu até havia testemunhado ontem. Busquei o Senhor com todo o meu coração. Estava passando por um momento muito difícil assim na minha vida. Busquei, me coloquei ali de joelhos e pedi, né? Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a mudar minha vida. Porque se eu continuar assim, as coisas vão de mal a pior, e tira essa aflição do meu coração, né? Fiz, amados, essa oração com todo o meu coração, amados, com todo o meu coração, com toda a minha alma, clamei ao Senhor, pedi para Ele mudar a minha vida, e então eu senti a presença daquele mesmo homem que se pôs ali de pé diante de Maria, o qual ela confundiu com o jardineiro, e aquele homem eu senti aquela presença gloriosa. Na porta do meu quarto ali, ele veio caminhando com seus passos mansos e suaves, chegou pertinho de mim, tocou com sua mão no meu coração e retirou, amados, assim de uma forma tão suave, tão simples, tirou toda aquela angústia do meu coração. Eu senti um alívio, né, como se tivesse tirado aquela carga pesada de sobre mim. Por isso o Senhor Jesus fala, né, vinde a mim, vós, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Naquele momento eu recebi o alívio do Senhor. E eu não sei lhe explicar o que aconteceu dentro daquele quarto. Você não consegue explicar com palavras, mas você sabe identificar quem é Ele, né? Ele é o nosso Criador. E naquele momento eu identifiquei, né? A nossa alma, o nosso espírito reconhece que é Ele. Porque eu busquei Ele. Eu busquei um relacionamento com Ele, mesmo num momento de dor, de dificuldade, mas eu fui até o Senhor. E, na verdade, o Senhor nos atrai, né, amados? O Senhor muitas vezes permite que nós, por desobediência, né, à palavra de Deus, nós vivamos situações que nós vamos ali viver situações difíceis e clamar a Ele e pedir a Ele ajuda. E é nesse momento, né, que nós podemos ter um encontro com Ele. Podemos ser completamente tocados pelo Senhor e ter a nossa vida transformada, da mesma forma que Ele começou a transformar a minha vida. Mas eu tive que dar um passo, né? Pela fé, né? Pela necessidade, cheguei até Ele e Ele se manifestou a mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então eu quero deixar hoje essa palavra para você, uma palavra para você meditar, para você guardar e buscar a Jesus
enquanto você pode achá-lo. Porque a Bíblia nos fala, mas que vai chegar um dia onde os homens, né, buscarão o Senhor e não o encontrarão mais, não terão mais a oportunidade e o privilégio de ter um encontro com Deus. Amém, queridos? Então, quero deixar essa palavra para você e quero fazer uma oração para que o Senhor, Ele sopre sobre você o Espírito Santo dele. Da mesma forma que Jesus se manifestou ali para os discípulos depois de ressuscitado, Ele vai e assopra sobre eles o Espírito Santo, né? Ele vai e diz, recebei o Espírito Santo. Então eu quero fazer essa oração e pela fé, pelos olhos da fé, pedir para que o Senhor sopre sobre ti o Espírito Santo, para que você seja alcançado por Jesus Cristo, para que você tenha o desejo, né, a vontade de estar perto dele, de Jesus, e a sua vida ser completamente transformada, da mesma forma que a vida de Maria ali foi transformada a partir do momento onde ela creu no Senhor. Vamos orar juntos? Feche seus olhos nesse instante, coloca a mão no seu coração, tá bom? E vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Pai, nesse instante cada um dos teus filhos. Querido Deus, a tua palavra foi lida, Pai. Os teus filhos estavam aqui, Pai, e receberam a tua palavra. Pela fé, Senhor, eu creio. Pai, a tua palavra nos diz que Jesus ali, depois de ressuscitado, ele aparece, Pai, demonstrando com provas claras da sua ressurreição. E também, Pai, ele se manifesta ali a Maria, a qual o reconhece pela voz quando ele a chama. Pai, que os teus filhos possam reconhecer a tua voz, a voz do teu Filho amado. Que eles sejam impulsionados pelo teu Espírito Santo a buscarem a tua presença, a estarem neste lugar de relacionamento contigo. E não só isso, Pai, mas que eles sejam cheios do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus, Pai, sopre sobre eles. Que o Senhor Jesus sopre sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que possam viver em novidade de vida, de modo que possam viver, Senhor, em nome do Senhor Jesus, cheios do teu Espírito Santo, fazendo a tua vontade, servindo a ti e servindo ao próximo, Senhor. Assim te peço, em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, pela fé em Cristo Jesus, que os teus filhos nesse instante sejam tocados pelo teu Espírito Santo, Pai, do alto, Senhor, da cabeça até a planta dos pés, que eles sintam o refrigério, a paz que excede todo entendimento, Senhor, a paz que só o Senhor pode dar. Por isso, Senhor, eu te peço que cada um dos teus filhos que aqui está, e daqueles que vão ouvir esta palavra após gravada, que eles sintam como sinal, como uma testificação da tua palavra, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e por todo sempre. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Amém? Seja tocado pelo Espírito Santo onde você está aí. Essa paz, né? Esse sentimento que você está sentindo, ou algo que você sentiu no seu coração, é a presença de Deus tocando você e o Senhor testificando de que há muito mais para você quando você se aproximar dele, quando você se render mais a ele. Algo tem mais aguardando você. Deus, ele tem infinitamente muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e glorifico a Deus a todos que estiveram aqui, tá bom? O irmão Eli, a Laís, a irmã do meu amigo Fabiola, tudo bem, Laís? Deus te abençoe grandemente, tá bom? A Josineide, Deus abençoe a sua vida, a minha amiga e chefe Janete, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Que a graça do Senhor seja contigo e lembre-se, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus, ele fez isso por nós. Ele deu a vida dele por nós.
Ele é nosso amigo, Ele é nosso ajudador e nosso Senhor. Deus te abençoe grandemente. Tchau, tchau.